Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. Três trovões acabaram de jogar os povos na cidade. E agora, o que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tais condições climáticas assim. Sem abrigo entre tantas nuvens. Vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Meu boa noite para todos. Que bom que você está aqui conosco. Mais uma noite em que nós vamos aprender da palavra de Deus. Hoje vamos aprender sobre as duas bestas do Apocalipse. Então você não pode perder, tá bom? Os dois monstros do Apocalipse que estão lá em Apocalipse 13. A grande união que vai forjar a nova ordem mundial. Tudo isso vai ser falado hoje. Você não pode perder, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, primeiro sobre o sorteio. Fizemos o sorteio aqui e a vencedora do nosso sorteio hoje é a irmã Iraci Rigato. Irmã Iraci, Deus abençoe a senhora, viu? A senhora vai ganhar um suco de uva bem gostoso, tá bom? O Ivan vai providenciar para levar o suco lá. Ele já está fazendo joia para mim ali, ó.
para levar o suco para a senhora, tá bom, irmã Iraci? Deus abençoe. Aproveitar e começar também os nossos pedidos de oração, justamente com a irmã Iraci, está pedindo oração pela família, especialmente pelo Alexandre, que é o filho dela, é um piloto de avião. Deus abençoe, viu, Alexandre e irmã Iraci? Vamos estar orando por vocês, sim. A irmã Sara também está pedindo orações por toda a família. E a Maria Eliette, orações pelo Francisco, aliás, por toda a família, né? Que é a Maria Eliette, agora está certo. Os filhos Francisco, Magno, para que eles possam abandonar os vícios e se voltar para Deus, tá bom? O Bonfim está pedindo muitas orações aqui, está pedindo oração pelo Jair, o Carlos e a irmã Eli, que estão estudando a Bíblia com ele, não é? Para que eles possam compreender as verdades bíblicas realmente. O Bonfim também está pedindo oração pela saúde da irmã Neuza, que está com trombose nos pulmões. Então vamos estar orando pela irmã Neuza. E também, coincidentemente, o Bonfim está agradecendo agora por mais um ano de vida da irmã Neuza. Essa irmã Neuza é a sua irmã, a irmã de sangue do Bonfim, que fez aniversário ontem, e a nora dela, que é a Vanessa. Então ele está agradecendo pela vida delas. E o Wesley, esse aqui é o Wesley. Wesley, eu coloco no meu celular o Wesley da Camila, para poder saber quem é, né? Esse aqui é o Wesley, que está agradecendo a Deus. Oramos muito pelo pai do Wesley. Graças a Deus, o pai do Wesley, ele teve assim a ponto de ser entubado, mas Deus o livrou. E ele saiu do hospital, acho que ontem, ou antes de ontem. Graças a Deus, o Wesley mandou fotos para mim. E ele está agradecendo muito. Wesley, pode ter certeza que eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Como se fosse o meu pai que estivesse saindo do hospital. Tá bom, Wesley? Que bom, graças a Deus. Tanto nós oramos, tanto que eu fiquei preocupado. E justamente pelo que aconteceu com a minha mãe, não é? Eu me senti assim, bem comovido com a sua situação, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus, em seguida nós vamos cantar um hino, e aí voltamos já com a mensagem desta noite. Apocalipse 13, nova ordem mundial, e as duas bestas. Vamos orar juntos. Que Deus possa estar conosco nesta noite, Senhor, é o que nós te pedimos. Que o Senhor possa vir até a nossa casa, até o nosso lar, e estar com os nossos irmãos queridos que estão em casa. Tome o Senhor nas suas mãos de amor, para que esta mensagem que será dita nesta noite, mais uma, que vai nos iluminar, nos trazer os segredos do futuro, possa ser útil para a nossa vida no presente, desde já, Senhor. Pai de amor, te agradecemos pelas pessoas que foram curadas da Covid e que estão deixando os hospitais. Tantas outras, Senhor, estamos pedindo por elas. Queremos também pedir, Senhor, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, as pessoas que o Bonfim colocou aqui. Queremos pedir pelo Alexandre, filho da nossa irmã Iraci. Por favor, Pai, tome-os nas suas mãos de amor. Cuida dele, meu Deus. Pedimos também oração aqui pelo Francisco, pelo Magno. As pessoas que o Bonfim falou, que são o Jair, o Carlos e a Eli, para que eles possam ter a mente aberta para receber a iluminação do Teu Santo Espírito a estudar a Sua palavra, Senhor. Pedimos pela irmã Neuza, que está hospitalizada com trombose nos pulmões. Pedimos pela doutora, que sempre o Vitor pede oração por ela aqui, estamos pedindo mais uma vez, Senhor. Tudo isto, Pai, tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos. Temos fé que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. Por isso, confiados em Ti, colocamos tudo nas Tuas mãos e rogamos a presença do Teu Espírito para compreender a mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar juntos agora. Em seguida, nós voltamos com a mensagem desta noite, Apocalipse 13 e a nova ordem mundial. Que ser um cristão não é fácil em meio
a escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Boa noite para você, que bom que você está com a gente aqui. Algumas semanas não, né? Alguns dias atrás, nós estudamos Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é, como eu expliquei para vocês, o capítulo que está no centro do Apocalipse. Só que Apocalipse capítulo 12 faz parte de uma visão maior, de um contexto maior, que inclui ainda os capítulos 13 e o capítulo 14. O capítulo 13 de Apocalipse é onde tem os dois monstros mais faz mais mitos, né? Mais míticos do Apocalipse,
que são os monstros conhecidos como a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E hoje nós vamos estudar justamente este capítulo. Vocês já ouviram falar em Nova Ordem Mundial? A Nova Ordem Mundial é entendida por todo mundo como uma organização social e política que vai se estender por todo o mundo e que vai ser uma espécie de governo mundial que vai impor a sua vontade para todas as pessoas do mundo. Se você for procurar na internet hoje sobre Nova Ordem Mundial, você vai encontrar dezenas, centenas de pessoas falando sobre isso. Não só pessoas religiosas, mas também pessoas que não são religiosas, mas que entendem que o mundo está partindo para um modelo chamado de globalismo, em que todas as pessoas estarão sujeitas à mesma autoridade. Porém, o que eu quero explicar para vocês hoje é que a Bíblia Sagrada já falava desta governança mundial e desta nova ordem mundial. E embora, com certeza, existirão, e a Bíblia fala sobre isso, né? Vários personagens, vários atores que irão desempenhar papéis importantes nesta nova ordem mundial, 2 atores são os principais. E sobre eles quase nada é falado hoje. Se você procurar aí na internet, se você procurar você vai ver, ninguém entende que estes são os principais personagens que vão impor um governo mundial, vão fazer uma aliança entre eles, e esta aliança irá promover um governo mundial que imporá leis para toda a humanidade. Puxa vida, pastor. Então, a Bíblia fala sobre isso? Fala sim, e é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse. Para começar, aliás, eu vou começar lendo o versículo 17 do capítulo 12, finzinho. Depois que o dragão se ira contra a mulher, o texto diz assim, ó: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Depois que o dragão se ira com o resto dos filhos da mulher, a gente estudou isso já em Apocalipse 12, o último povo de Deus, ele fica em pé na areia do mar. Por que o dragão está na areia do mar? Porque 2 monstros agora vão surgir, 2 bestas vão surgir, e essas 2 bestas que surgem vão ajudar o dragão no seu combate ao povo de Deus. Vão se unir ao dragão, a Satanás, ao diabo, para combater e perseguir o último povo de Deus. Então ele está na areia, que a areia está no meio, né? Entre o mar de um lado e a terra do outro lado. Então vamos ver? Vamos começar lendo 13:1, que diz assim, olha: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. O versículo 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, vamos parar aqui para explicar esse primeiro momento aqui. Agora, sai do mar, e vamos relembrar o que significa mar. Mar significa povos, multidões e nações. Então sai de uma região do mundo onde há muita gente morando, muitos povos, muitas nações, uma grande multidão, surge um poder. Este poder é descrito aqui como tendo 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças estão escritos nomes de blasfêmia. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é blasfêmia biblicamente, tá bom? E quem dá esse animal, olha, ele parece um leopardo, tem pé de urso e boca de leão. E quem dá o poder e o trono para esse animal governar é o próprio dragão, o próprio Satanás dá para este animal o poder e o trono dele. E com o poder e o trono de Satanás, esse animal agora vai ter autoridade, vai ter poder e vai governar. Para que a gente possa entender quem é esse animal, nós precisamos ir em um outro livro-chave da Bíblia para entender profecias, que é o livro de Daniel. Vocês sabem como é que a gente sabe que tem que ir lá em Daniel? Porque
Ele diz aqui, olha, urso, leão e leopardo. Acontece que esses três animais, urso, leão e leopardo, e um monstro, aparecem no capítulo 7 do livro de Daniel. Então vocês podem abrir lá no capítulo 7 do livro de Daniel. E lá no capítulo 7 de Daniel, estes 4 animais aparecem em uma sequência. Então tem uma imagem aí, olha, com o leão, o urso, o leopardo e um monstro, um animal terrível e espantoso. Nesta visão destes 4 animais, aparecem um por vez. Primeiro um leão com asas, depois aparece um urso manco com 3 costelas na boca, depois aparece um leopardo meio estranho, que tem 4 cabeças e 4 asas, e depois aparece uma besta, um monstro, um animal terrível e espantoso. Esses animais simbolizam o seguinte, olha, lá no livro de Daniel, o leão com asas simboliza a Babilônia. O urso simboliza a Medo-Pérsia. O leopardo simboliza a Grécia. E o animal terrível e espantoso simboliza o Império Romano. Vejam que esta é a sequência de impérios na história da humanidade. Eu não sei em que ano é isso hoje, né? Até hoje mudou. Na minha época era a 7ª série, hoje chama 8º ano a 7ª série. Mas foi na 7ª série que eu aprendi essa sequência de impérios. Tinha lá Egito primeiro, depois vinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E depois vinha o período feudal, com a Europa dividida. É justamente esta sequência que simbolizam aí estes animais de Daniel. Lá em Apocalipse, lembra que o nosso monstro tinha 7 cabeças e 10 chifres? Aqui em Daniel, os animais juntos, misturados, eles têm 7 cabeças e têm 10 chifres. E o animal de Apocalipse, lembra, olha, parece um leopardo, tem pé de urso e boca de leão. Então, o que, na verdade, João está querendo fazer é mostrar para a gente que há uma ligação entre esses animais e o capítulo 7 de Daniel. Entre esse animal terrível, esse monstro que sai do mar, e o capítulo 7 de Daniel. Olha, capítulo 7, 8 de Daniel, descreve agora uma coisa impressionante. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 8 de Daniel. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Agora, Daniel, o foco da visão de Daniel, sai dos animais. Imagina uma câmera que dá um foco, né? Então o foco sai dos animais e dá um zoom agora lá nos chifres do animal. O animal terrível e espantoso, no livro de Daniel, é o Império Romano. Mas agora, não está falando mais do Império Romano. Está falando de um chifre que aparece na cabeça do animal, que era o Império Romano. Esse chifre tem 10 chifres na cabeça do animal. Aparece um 11º chifre. Esse 11º chifre começa a crescer depois dos outros. E conforme ele vai crescendo, ele arranca 3 chifres que estão na cabeça. O 7, 20 e 21 diz assim, olha. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual 3 caíram. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência ou blasfêmias, diz algumas versões da Bíblia. E parecia mais forte, né, mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e eis que ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. E agora os versículos 24 e 25 dão mais algumas descrições desse chifre, que diz assim, olha, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempos, e metade de um tempo. Então, você tem aí algumas descrições desse chifre, que é tradicionalmente conhecido como o chifre pequeno. E através destas descrições, nós conseguimos identificar, descobrir quem é esse chifre pequeno.
Então nós vamos só relembrar como esse chifre é. Primeiro, ele surge depois do final do Império Romano. Ele não é o Império Romano, mas ele surge do Império Romano. Porque na cabeça do animal que simbolizava o Império Romano, tem agora 10 chifres, 10 reis. Se você for para a história, o Império Romano terminou no ano 476. Então esse chifre pequeno vai surgir depois de 476. Esse chifre pequeno, ele está na Europa, que é onde estão ali os 10 chifres. Quando o Império Romano acabou, nenhum império substituiu o Império Romano, mas as nações bárbaras que invadiram o Império Romano formaram pequenos reinos, né, que tornaram-se depois os países, como França, Alemanha, Inglaterra e etc. Tá? Então este chifre surge ali no contexto da Europa, ele surge depois do Império Romano, ele é um poder civil, porque ele tem exércitos, guerreia contra outros chifres e arranca 3 deles. Esse chifre pequeno também, ele é um poder religioso, porque ele profere blasfêmias, luta contra o povo de Deus, e ele quer mudar os tempos e a lei. Ele luta contra Deus, o Altíssimo, fala blasfêmias, machuca os santos do Altíssimo, quer mudar os tempos e a lei, e o povo de Deus é entregue para esse chifre durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que nós já estudamos, que significam 1260 anos. Se você está conosco aí acompanhando a série, você já identificou quem é esse chifre. Quem é o poder religioso que surgiu na Europa no final do Império Romano, depois do Império Romano, e que guerreava contra o povo de Deus, matava o povo de Deus, e governou durante 1260 anos, você já encontrou com certeza, bingo, está aí, é a igreja cristã da Idade Média. Então esse é o slide aí agora. Eu pulei 2 slides das meninas aí, então hoje elas estão meio perdidas comigo, porque eu estou falando aqui sem o texto, elas estão sem o texto hoje. Então é a igreja cristã da Idade Média. Agora lembre de uma coisa, olha. Quando Daniel viu a cabeça de ouro, que simbolizava o império da Babilônia, ele olhou para o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e disse assim: rei, tu és a cabeça de ouro. Assim, o líder sempre é o representante daquele poder que é descrito ou sendo um chifre, ou sendo um monte, na Bíblia às vezes o monte também é um reino, ou sendo um animal que também é um reino na Bíblia. Neste caso, o líder da monarquia da igreja cristã da Idade Média, do cristianismo romano da Idade Média, é o bispo de Roma, conhecido como Papa. Então o papado, o poder do papado da igreja cristã, que não era mais cristã, né? Justamente porque ela havia se afastado tanto de Deus, que estava perseguindo o povo de Deus, é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, facilmente identificável. Voltando agora para Apocalipse, capítulo 13, nós percebemos que o animal que surge do mar em Apocalipse capítulo 13 tem as mesmas características do chifre pequeno. Agora que João, ao descrever este monstro, nos leva lá em Daniel, ele vai mostrar que as ações deste monstro são as mesmas do chifre pequeno, porque ele diz assim, olha, 11 versículos 3 e 4, desculpem, 13, Apocalipse 13, versículos 3 e 4, diz assim, olha, então vi uma das suas cabeças golpeada como de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? Vejam, primeiro, nós vamos ver aqui no versículo 5 a 7, que, vamos ler o 5 a 7, aí eu volto e explico tudo, vai. 13, 5 a 7, que diz assim, olha, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, como o chifre pequeno proferia arrogâncias. A autoridade para agir 42 meses. Nós já vimos, 42 meses simbolizam 1260 anos. Como o chifre pequeno também tinha poder para agir um tempo, 2 tempos e 2 tempos, que é 1260 anos. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, como o chifre pequeno também lutava contra os santos de Deus, e o chifre pequeno levantou sua boca contra o Altíssimo. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então percebem que a descrição que João faz é a mesma descrição que Daniel faz lá do chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Significa o seguinte, gente. O chifre pequeno de Daniel e esse monstro que sobe do mar são o mesmo poder. E este poder é a igreja de Roma, que tanto se afastou de Deus, que chegou ao ponto aqui agora de não mais ser a igreja de Deus, mas de ser a igreja que recebe a autoridade do próprio diabo, do dragão. Autoridade e poder que vem direto do dragão, e não mais autoridade e poder que vem de Deus. Então, o que nós entendemos aqui, ó, assim, tem uma outra coisa importante para falar aqui, é sobre a ferida mortal que foi dada. Então você vai encontrar aí, ó, a ferida mortal foi dada no ano de 1798. Lembram que a autoridade papal começa em 538. E vai se estender até o ano de 1798, quando o Papa é preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão. Acontece que a descrição do texto aqui e a descrição da próxima besta que vai surgir em seguida mostram que este animal, que parecia que tinha morrido quando uma cabeça foi ferida mortalmente, ele vai voltar a ter poder, vai voltar a ter autoridade. Este animal, é o monstro que perseguiu o povo de Deus na Idade Média, na imagem que nós estamos vendo aí agora. Não é? Milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram mortas, perseguidas, etc. Quando esta ferida mortal for curada, o mundo todo novamente se voltará para adorar este monstro, esse animal, este poder, que é um poder político e religioso, que tem influência no mundo inteiro, mas que recebe sua autoridade do próprio dragão. Então entenderam quem é o primeiro ator na nova ordem mundial? É a igreja de Roma. Muita gente fala, por exemplo, dos jesuítas, da Opus Dei e de outras organizações que estendem seus tentáculos por todo o mundo. A igreja romana é uma das organizações mais ricas e poderosas de todo o mundo, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as épocas. Durante 1260 anos, ela foi a maior autoridade na Europa. Mandou e desmandou, fez o que quis. Desde 1798, essa autoridade foi quebrada. Mas nós percebemos que, pouco a pouco, quando o líder da igreja foi preso em 1798, o mundo todo da época pensou que nunca mais ela iria se recuperar. Acontece que, pouco a pouco, ela foi se recuperando. A eleição de João Paulo II foi uma grande ajuda nesta volta da popularidade, da influência e do poder da igreja. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quando eu falar da outra besta, tá bom? Então entenderam? Primeira besta, o primeiro poder, é o mesmo de Daniel 7. A besta que surge do mar é a igreja de Roma. Ela vai ser um ator importante nos eventos que vão estabelecer uma governança mundial. Tá bom? Vamos agora para o segundo animal. Está lá em Apocalipse, capítulo 13 agora. Nós vamos começar a ler aí no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 13. Que diz assim, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra,
por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então eu vou parar por aqui para falar desta segunda besta, este segundo poder, este segundo animal. Vejam aqui, ó. Primeiro, este animal ele vai surgir depois que a ferida mortal foi dada. Porque veja quando descreve aqui, diz assim, olha, o animal ele faz que as pessoas adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido dada. Então se a ferida mortal foi dada em 1798, este segundo poder vai surgir depois de 1798. Este animal, quando ele surge, ele não parece mau. Ele parece um animal bonzinho, porque ele parece um cordeiro. Ele tem características que lembram as de Jesus, de Deus, coisa boa. Ele tem 2 chifres que simbolizam seus 2 poderes. O poder civil, de um lado, a separação, né, entre o poder civil de um lado e o poder religioso do outro lado. Este animal, embora ele pareça um dragão, em algum momento, embora ele pareça um cordeiro, desculpem, em algum momento agora ele passa a falar como um dragão. Veja que este poder não é um poder religioso, porque ele não quer adoração para ele, mas ele usa a sua autoridade, o seu poder, para impor a adoração, fazer com que as pessoas adorem a primeira besta que tinha saído do mar. Então não é um poder religioso, mas ele é um poder civil, político. E ele é o maior poder político religioso, maior poder político, religioso não, né? Maior poder político do mundo. Porque ele impõe a sua vontade para todo mundo. Ele usa o seu poder, exerce a sua autoridade para obrigar todos os habitantes do mundo a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, algumas coisas sobre esse poder. Olha, pensem comigo, quem hoje é que tem poder para impor a sua vontade para o mundo inteiro? Um poder que surge da terra, quer dizer, ele vem de um lugar desabitado, começa em um lugar desabitado. A ideia de surgir da terra aí, segundo os comentaristas, é como surge uma planta. Uma planta não surge de repente, mas ela vai crescendo aos pouquinhos e se fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Foi a mesma coisa que aconteceu com este poder. Nós não encontramos no mundo hoje nenhum poder que possa se equiparar, ser comparado ao poder dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são hoje o maior poder político-militar do mundo. Vejam como diz aqui que até fogo faz descer do céu à terra. Muitos comentaristas acreditam que isso é uma referência ao poderio militar dos Estados Unidos e a força que ele tem para impor a sua vontade para o mundo de 2 maneiras, com o soft power, quer dizer, espalhando a sua cultura pelo mundo, que os Estados Unidos fazem tão bem, e quando isso não dá para fazer, eles usam então o poder mesmo militar de impor a sua vontade. Nós que somos da América Latina sentimos muitas vezes forte poder militar dos Estados Unidos aqui. Eles tinham, durante os anos de 1960 para frente, uma política para a América Latina chamada de Big Stick. Em inglês significa grande porrete. Que era assim, qualquer país da América Latina que sair da linha, os Estados Unidos invadiam e impunham a sua vontade ali naquele país. Algumas pessoas às vezes pensam assim, a China é um grande poder. Amigos, como adventistas, nós já entendemos este assunto desde o final do século XIX. No final do século XIX, quando nós entendemos esse assunto, entendemos que os Estados Unidos seriam o grande poder mundial que iria, aliado com o poder da Igreja de Roma, impor a sua vontade no mundo. Os Estados Unidos, na época, quando a gente interpretou assim, tinham só o 18º maior exército do mundo. A Hungria tinha um exército mais poderoso que o exército dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam perdido uma batalha para os índios americanos. Não era nenhum exército poderoso o exército dos Estados Unidos.
pouco a pouco, lentamente, o poderio americano foi crescendo e se impondo, primeiro conquistando todo o território dos Estados Unidos, mas ainda não influenciavam no resto do mundo. Depois os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, saíram fortalecidos. Entraram na Segunda Guerra Mundial e saíram como uma das duas únicas superpotências do mundo. Mas fecharam o século XX, que é chamado o século americano, como a única superpotência mundial. E ainda hoje os Estados Unidos são a única superpotência mundial. Não é nenhuma China que vai fazer frente ao poderio americano, que já venceu o seu inimigo mais forte, mais poderoso, que era a União Soviética e o comunismo. A China, para vocês entenderem o tamanho do poderio dos Estados Unidos norte-americano, pega tudo que o mundo gasta com armas no mundo por ano, investimento, com exército, militarmente, tudo. Os Estados Unidos gastam metade. Todo o resto do mundo gasta a outra metade. O exército mais poderoso, as armas mais poderosas, a tecnologia mais avançada, militar, é dos Estados Unidos. Segundo analistas militares, hoje os Estados Unidos conseguiriam enfrentar 5 frentes de guerra ao mesmo tempo, manter 5 guerras ao mesmo tempo. Somente as naves americanas que estão no Pacífico têm mais poder militar que 100 países do mundo juntos. Só a frota americana que está no Pacífico, longe dos Estados Unidos, que fica patrulhando lá 5 mil quilômetros dos Estados Unidos, tem mais poder militar que 100 países juntos. Não há nível de competitividade entre os Estados Unidos e a China, não há. Deixa eu explicar uma coisa sobre a China e os Estados Unidos, você vai entender com muita facilidade isso. É verdade que o produto interno bruto, que nós chamamos de PIB da China, tem crescido. O dos Estados Unidos hoje deve estar aí uns 14 trilhões de dólares, e o da China uns 7 a 8 trilhões de dólares. Tem crescido, talvez em algum momento até supere o dos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos são 12 trilhões e da China 7. Se não é isso, depois vocês me corrigem. Coloca aí nos comentários embaixo, tá? Mas vamos supor que é 12 trilhões de dólares o PIB dos Estados Unidos, 7 trilhões de dólares o PIB da China. Agora eu vou transformar isso em famílias, para você entender. Imagina uma família que tem 12 moradores em uma casa. 12. E eles ganham por mês 7 mil reais. Toda a família junta ganha 7 mil reais por mês, 12 pessoas. E uma outra família que tem 3 pessoas na família. Uma família de 3 pessoas e que ganha 12 mil reais por mês. Uma família tem 12 pessoas e ganha 7 mil. A outra tem 3 pessoas e ganha 12 mil. Qual dessas duas famílias é rica? É lógico que a família rica é a que tem 3 pessoas e ganha 12 mil reais. Agora, com o que essas famílias vão gastar o dinheiro delas? A família que tem 12 e ganha 7 mil vai gastar a maior parte do seu dinheiro com o que, vocês acham? A maior parte do dinheiro eles vão gastar com comida, com energia elétrica, não é? Com água, com as coisas básicas para viver. E vai sobrar algum dinheiro lá para comprar uma televisão, um carro. Agora a família que tem 3 pessoas e ganha 12 mil, vai gastar a maior parte do dinheiro dela com o quê? Com proteção, com equipamento de proteção para casa, com tecnologia. Isso é os Estados Unidos e a China. A China tem 1,2 bilhões de habitantes, no nosso exemplo aqui 12 pessoas, e um PIB de 7 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm 300 bilhões de habitantes e um PIB de 12 trilhões de dólares. Então os Estados Unidos têm muito mais dinheiro sobrando. A China não tem dinheiro sobrando. Quando ela gasta dinheiro em equipamento militar, o que ela tem que fazer é tirar dinheiro de outras coisas. Hoje o que a China quer, militarmente, simplesmente é ser a maior potência da sua região. É só o que a China quer. E está difícil. A China faz fronteira com a Rússia e tem problemas de fronteira com a Rússia. Tem uma região da Rússia que a China quer de volta para ela. Tem que enfrentar um inimigo poderoso, a Rússia, cheia de armas atômicas. A China faz fronteira com a Índia
vive tendo ali escaramuças entre soldados indianos e soldados chineses. A China faz fronteira, não faz fronteira, mas está muito próximo da Coreia do Sul. A China é inimiga mortal do Japão. E a China tem muitos problemas com a Austrália, tudo na sua região ali. Eles não conseguem se impor nem no mar da China, que é o que eles querem hoje em dia. Então, devagar com o andor, a China não tem ainda nenhum tipo de poder ou autoridade para se impor sobre o mundo. E a profecia bíblica diz que a grande potência mundial e que vai impor a sua vontade para o mundo são os Estados Unidos. E para quem viveu, como eu vivi os anos 80 e viu a queda da União Soviética, não há dúvidas de que Deus está na direção das coisas, que Deus sabia o que ia acontecer e que Deus sabe que isso vai acontecer um dia. E o que é que vai acontecer? Uma santa aliança. Esta santa aliança já começou a acontecer. Na década de 80, o Papa João Paulo II e o presidente dos Estados Unidos da época, Ronald Reagan, eles se uniram para derrubar um inimigo comum, que era o comunismo. Aliás, se João Paulo II fosse vivo hoje, ele ia morrer de infarto de ver o que esse Papa atual está fazendo, né? João Paulo II fez de tudo para expulsar a teologia da libertação da Igreja Católica, que é uma mistura de comunismo com cristianismo, e João Paulo II, que era polonês, sabia o quão mal é o comunismo. Tá? O comunismo é um filho da besta que sobe do abismo de Apocalipse capítulo 11, para quem tiver curiosidade. Um dia a gente vai estudar aqui, tá? A besta que sobe do abismo. Também é um mal na Bíblia, também é uma besta. Mas esses dois poderes aqui, olha, que são os Estados Unidos da América e a Igreja de Roma, eles vão se unir e vão impor a sua vontade para todo o mundo, criando uma lei que vai obrigar as pessoas a adorar a imagem da besta. Pastor, o que é a imagem da besta? Opa, boa pergunta. E eu vou responder para vocês no nosso próximo episódio. Tá bom? O que é a imagem da besta? Como é que vai ser esse negócio aí? Hoje o que nós estamos fazendo é identificar estes dois grandes poderes. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Hoje, mais uma vez, muito próximos através do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do atual Papa, o Papa Francisco, né? Jorge Bergoglio é o nome desse Papa, na verdade. O nome do João Paulo II era Karol Wojtyla, tá? Ele era um polonês, né? Então, o que a Bíblia ensina para nós é que sim, haverá um grande acordo mundial entre estes dois superpoderes e aliados a poderes menores, que nós vamos estudar um dia também, que estão lá em Apocalipse agora, capítulo 17. Estes poderes unidos irão dominar, não é que vai ter um país só no mundo, não é isso, mas eles vão impor leis mundiais, e serão leis de caráter religioso para toda a humanidade. Agora, eu quero que vocês notem uma coisa comigo, presta atenção. Nunca tinha ouvido isso, pastor. Muito provável. Já vi vários filmes que falam sobre a besta, o anticristo. Teve uma novela da Record, né, chamava Apocalipse, falava sobre o anticristo. E as pessoas por aí têm esperado um anticristo que seja antirreligioso, antirreligião. E essa ideia de que o anticristo vai brigar contra a religião, vocês perceberam que não é uma ideia bíblica. Porque o anticristo aqui, ele faz um culto, ele promove a religião. Ele não vai contra a religião, ele promove a religião. Mas é uma falsa religião. Mas ainda assim é religião. Acabar com a religião é uma coisa impossível. Deus colocou no coração humano o desejo de adorar. Não há nenhuma cultura, desde que o mundo exista, que não teve um culto, uma adoração, uma forma de religiosidade. Não há nenhuma cultura no mundo assim. Porque a religião está dentro da gente. O que Satanás vai fazer é usar a religião para o seu bem, para o seu favor. Vejam que é uma tríade maligna, aonde o diabo imita Deus o Pai, porque ele dá a sua autoridade para a besta que surge do mar, a Igreja de Roma. A Igreja de Roma imita o Filho Jesus Cristo,
Porque ela diz que tem poder para perdoar pecados, e isso na Bíblia é blasfêmia. Por isso que diz que ela blasfema contra Deus. Porque ela diz que tem poder de perdoar os pecados, e não, só quem tem poder de perdoar pecados é Deus. Uma vez os próprios fariseus quiseram matar Jesus, porque ele estava perdoando pecados, e eles disseram é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Acontece que Jesus era Deus, e ele não estava blasfemando, portanto. Este poder religioso vai impor a sua vontade religiosa para o mundo inteiro. Então, o anticristo não é alguém antirreligioso. E aqui é que está aí o pulo do gato do diabo. Ele tem ensinado no mundo inteiro que o anticristo ele é contra a religião, que o anticristo ele é contra o cristianismo, que o anticristo ele vai querer fechar as igrejas, ele vai querer acabar com as Bíblias, e não será nada disso. Nada disso. Igrejas continuarão abertas, Bíblias continuarão sendo pregadas. Este poder ateísta que tem tomado conta do mundo, um dia ele vai terminar, ele vai ter o seu fim. Hoje sim, é verdade, há um poder ateísta tomando conta do mundo. Mas esse poder ateísta, filho da Revolução Francesa, filho da besta do abismo de Apocalipse 11, ele vai ter o seu fim. Só que, infelizmente, o poder religioso que vai se estabelecer no mundo não será um poder religioso do bem, mas será um poder religioso do mal, que vai agir como agiu na Idade Média, impondo a sua vontade, fazendo leis religiosas. Vai acabar com a liberdade de consciência. O que eu quero dizer para você hoje? Não tenha medo, porque Apocalipse capítulo 14 descreve o fim, a destruição desse poder. Um dia, esse poder chegará ao seu fim. E os santos herdarão o reino, como diz Daniel capítulo 7. Um dia, Jesus fará justiça. E todos estaremos ao lado de Cristo. Uma nova ordem mundial vai acontecer? Vai. Vai impor sua vontade para o mundo inteiro? Vai. Pastor, será que o que está acontecendo hoje no mundo já é um ensaio, sim? Não tenha dúvida de que é um ensaio. Este ensaio hoje está sendo usado pelo poder do ateísmo, fechando todas as igrejas indiscriminadamente. Mas este grande ensaio de governança mundial, de globalismo, ele será usado no futuro por estes dois poderes que, unidos, irão impor a sua vontade para todo mundo, para prescrever leis religiosas e suprimir a liberdade de consciência, perseguir aqueles que discordarem deles. Não tenho dúvidas de que o que está acontecendo no mundo hoje é um grande preparo, um grande ensaio para tudo que vai acontecer no final. Também não tenho dúvidas que logo, logo isso vai acontecer. Quando virem estas coisas acontecendo, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não precisamos ter medo. Nem dos Estados Unidos, nem da igreja de Roma, nem desta união maligna, esta tríade maligna, o dragão que é o diabo, a igreja de Roma, a besta que sobe do mar, e os Estados Unidos, a besta que sobe da terra, chamada depois de falso profeta. Não precisamos ter medo deles. Devemos ter medo de estar longe de Deus. Porque se estamos com Deus, não importa que nós estamos contra Satanás, até é bom, né? Porque Deus é mais poderoso. Então se você, mais uma vez, eu tenho feito muitos apelos assim, quer estar ao lado de Deus, mesmo nesse período difícil que estamos passando de pandemia, então feche os seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque entendemos que apesar de haver uma nova ordem mundial, sim, apesar de haver um desejo de um grande reset no mundo, sim, o Senhor irá intervir, irá colocar fim a estes poderes, irá, finalmente, dar o seu poder e a sua autoridade para os santos que reinarão e governarão como reis. Fica conosco, meu Deus. Livra-nos deste mal, desta peste que está assolando o mundo. Toma-nos nas suas mãos de amor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. No nosso próximo episódio nós vamos estudar o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta e o que é o selo de Deus. Vamos juntos aprender mais sobre o que Deus tem reservado para nós no futuro. Deus tem um plano para a sua vida. Então que Deus te abençoe. Tchau. E aí?
Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. A esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. Pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo.